O que a Bíblia diz sobre a lepra? Em Êxodo capítulo 4, versículo 6 é o primeiro relato das Escrituras sobre a lepra. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Leia também o verso 7. Capítulo 13 e o versículo 1 em diante nos esclarece o que é a lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, o sacerdote. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Se repetindo a mesma versão no versículo 9 do mesmo capítulo, que é o capítulo 13 de Levítico, versículo 9, diz assim: quando o homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação na carne, viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. Versículo 16, relatando sobre a história de Uzias. No versículo 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração até o corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não serás isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Capítulo 27 do livro Desejado de Todas as Nações se baseia em São Mateus, capítulo 8, versículo 2 a 4, capítulo 9, versículo 1 a 8, versículo 32 e a versículo 34, Marcos 1, 40 a 45, 2, 1 a 12 e Lucas 5, 12 a 28. Diz assim:
De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite, o dedo de Deus profundamente arraigada. Mortal, era tido como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso, como pessoa já morta. Era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, que tinha de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos. Um rei atacado dessa terrível moléstia tinha de renunciar ao cetro, fugir da sociedade. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça e rasgar os vestidos e fazer soar alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito impuro, impuro, saltando em lamentos, tons pelos pobres exilados, era um sinal ouvido com temor e aversão. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago, e o povo, reunindo ao seu derredor, ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Observa-o ao colocar as mãos sobre os enfermos. Vê o coxo, o cego, paralíticos e os que estavam perecer de várias moléstias erguerem-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. A fé se lhe fortalece no coração. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhes são impostas, a segurança do povo e o temor, como que todos o olhavam. Tudo foi esquecido. Pensa tão somente em bendita esperança da cura. Este doente oferece um repugnante espetáculo. A moléstia fizera terríveis incursões, e horrível ver-se-lhe o corpo em decomposição. Ao visitá-lo, o povo recusa apavorado, comprimem-se uns contra os outros, a fim de escapar-lhe ao contato. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele não os vê nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atingem. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica vida ao moribundo. Senhor! Avançando para Jesus, atirar-se-lhe aos pés, com o grito: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus replicou: quero ser limpo. Mateus 8, 2 e 3. E pôs-lhe a mão em cima, operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes, os músculos, aspreza, escamosidade peculiares, a lepra desapareceram, sendo substituída por suaves colorido como o da pele de uma saudável criança. Que a paz de nosso Jesus Cristo seja com você, que está ao alcance dessa voz. No caso da lepra, a lepra naquele tempo era tida como castigo. A gente está olhando ali no capítulo 4, versículos 6, se não me engano. No caso de Moisés, né? A mão dele ficou lá. A lepra era uma doença que
esbranquecia a pele e era imundo quando o pelo também ficava branco ou amarelo e tinha úlceras, né? Aí ficava impuro. Então tinha que levar ao sacerdote para ele examinar. Se tivesse só uma mancha branca, pode ler isso no capítulo 13, bem claramente, lá no capítulo 13 de Levítico. Se tivesse só uma mancha branca e não tivesse profunda, né, que não tivesse o pelo, não tivesse também branco, ou amarelo, não tivesse inchação, não era lepra, ela poderia considerar limpo. Mas se tivesse, né, tinha que esperar 7 dias, aí ia ver, se tivesse agravado, o pelo tivesse branco, né, inchações, então era lepra e tinha que ficar, e tinha que fugir da sociedade, sair dos termos santos e ter uma moradia para lá, porque era uma doença contagiosa, ela pegava, né, e era muito perigosa. Naquele tempo era tido como uma praga, uma disciplina do Senhor sobre uma pessoa, era ruim, uma pessoa triste, que nem a gente pode ver ali no caso do rei Uzias, que ele invadiu o santuário para oferecer incenso, é 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a versículo 21, né, fala lá sobre isso. E era um castigo, né? A lepra é isso. Hoje é muito idêntico a ela, é a questão da racemia, né? Tem características muito idênticas, que é manchas brancas e perde meio mundo de membro. Ela é muito perigosa. É uma doença que ela é considerada quase incurável, né? Ao mesmo nível do câncer. Doença muito perigosa. Pois aqui está o nosso depoimento com a questão a lepra. Que a paz de nosso Cristo esteja com você.